E diferente do que acontecia algumas décadas atrás, nós temos muito mais a vontade dos jovens de permanecer no campo do que a gente via há alguns anos. Hoje, os jovens buscam investir no campo, estar no campo, olhar para o campo, porque sabem que boa parte das boas oportunidades que estão presentes na economia brasileira, elas vêm justamente do campo. O Brasil, por essência, é um país de produção agropecuária. E esse setor tem trazido muitas oportunidades para esses jovens. Mais do que isso, são eles que estão fazendo a ponte com a população urbana e ajudando, inclusive, a estreitar esse caminho entre o campo e a cidade, inclusive ajudando a desmistificar algumas situações ali do agronegócio que vira e mexe aparecem, né, nas discussões e principalmente entre influenciadores digitais ou artistas, celebridades que às vezes acham que sabem um pouquinho sobre o que está acontecendo no campo, mas nem sempre é assim. Mas para isso, a Corteva começou aí uma nova empreitada, um novo programa, e a Corteva sempre na vanguarda de diversas facetas do agronegócio, não só brasileiro, mas mundial, e dessa vez é justamente para conversar com os jovens no programa De Jovem para Jovem, e mais do que isso, para ajudar a desmistificar essas fake news sobre o agronegócio, e agora falando com essas duas frentes, campo e cidade, tentando encurtar esse caminho. Para a gente entender um pouco mais desse programa, a gente trouxe para o outro lado da cerca hoje a Vivian Bialski, que é diretora de comunicação da Corteva AgriScience. É isso, Vivian, você concorda com essa minha introdução? Talvez até um pouco alongada, mas é um assunto que me deixa bastante entusiasmado, porque eu também tento fazer essa conexão cada vez mais forte entre o campo e a cidade. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Carla. Que delícia estar aqui com você hoje, por uma prosa tão gostosa, sobre um tema que é tão relevante no agro, né? Que é a comunicação. Eu concordo absolutamente com tudo que você a gente sabe que um grande desafio do nosso setor sempre foi melhorar a comunicação entre campo e cidade, né? E realmente a gente conhece os mitos, a imagem, existe, né, essa questão, esse paradoxo, né, que envolve a imagem do agro. O agro é pop aos domingos de manhã, a gente brinca, falar isso, não, o agro é pop aos domingos de manhã, mas é o vilão durante a semana à noite, né? Então, o que acontece com essa comunicação do agro, né? Por que a gente não está conseguindo estabelecer esse diálogo que é tão importante com a sociedade, né? Então, a gente sempre, na Corteva, a gente sempre foi dormir com esse zumbido no ouvido, né? A gente sempre foi dormir fazendo essa pergunta e falando, o que a gente pode fazer aqui, né? Já que a Corteva nasce com um propósito, a Corteva, como você sabe, né, é uma empresa nova no agro, apesar dela vir da junção de duas empresas que tem muita tradição e muita história, a Corteva é uma empresa nova, 100% agrícola, e ela nasce com um propósito que cita a palavra consumidores, não só a palavra produtores, como também a palavra consumidores, enriquecer as vidas daqueles que produzem e daqueles que consomem. Então, no nosso propósito já tem a palavra consumidor, né? Então, por isso esse zumbido no ouvido, a gente fala, puxa vida, o consumidor está lá no nosso propósito, como é que a gente faz para levar a imagem do agro, para se comunicar melhor com o público urbano, né? Então, a gente se fez essa pergunta durante muito tempo sem encontrar nenhuma resposta, sabe, Carla? Foi daí que surgiu o projeto, que a gente está, assim, apaixonada, que a gente está lançando com brilho no olhar, que é o projeto de Jovem para Jovem, que aí, indo muito diretamente aqui ao seu ponto, né? Ele aposta nessa comunicação, nesse diálogo transparente entre as novas gerações, entre os jovens. E quem são esses jovens, Carla? São os jovens produtores, os jovens que estão lá no dia a dia, fazendo o nosso agro acontecer de uma maneira tão bonita, com tanto orgulho, e também os jovens urbanos que não têm conexão com o agro e que sim querem, gostariam e muitas vezes precisam entender mais sobre o agro brasileiro, né? Então, o projeto de Jovem para Jovem, ele une esses dois lados de uma mesma ponte, né? Porque, não, como o professor Roberto Rodrigues sempre falou, Carla, não existe essa separação entre campo e cidade. Exatamente. Essa é uma separação ilusória, ela mora na nossa cabeça. Então, a gente precisa unir, a
gente precisa trazer para mais perto. O campo está na cidade, a cidade está no campo. Vamos criar esse diálogo. Então, por um lado, a gente tem lá os jovens do agro, literalmente falando, a Saile e o Cezinha, que você deve conhecer bem, né? A Saile e o Cezinha são os jovens do agro, Sim. literalmente, né? E representam os jovens do agro, são jovens agrônomos. A Saile é professora, como muitos de vocês sabem, então ela traz essa linguagem simples sobre o agro, ela sabe explicar o agro de uma forma decodificada, né? Então, os jovens do agro explicando o agro brasileiro para jovens urbanos que são influenciadores digitais. Então, você tem aí, por exemplo, a gente fez a primeira live, né? A gente acabou de lançar esse projeto, então a Delícia está vindo falar agora com você, nesse momento, sobre isso. A gente acabou de fazer a primeira live faz algumas semanas, né? Com a Maria Bernardes, representando os jovens influenciadores, uma jovem influenciadora urbana, né, da indústria da moda. Então, muitos dos seguidores, os mais de 500 mil seguidores da Maria, são jovens urbanos da moda que gostariam mais de saber sobre o agro, saber mais sobre o agro, melhor dizendo. E a gente está agora para convidar no dia 20, né, desse mês, de dia 20 de outubro, a gente vai fazer essa conversa, esse diálogo com outro jovem urbano influenciador, dessa vez da indústria da gastronomia, que é o Diego Assalve, que tem nada mais, nada menos, Carla, que 14 milhões de Pois seguidores é. nas redes sociais. Demais, né? E é interessante, né, Vivian, como a gente tem grandes números em ambos os lados, né? E eles ainda não se conversam, né? A gente está falando de 14 milhões de seguidores de um jovem que está focado em gastronomia. E que, consequentemente, gostam de comida, gostam de alimentos. E que boa parte desses 14 milhões de seguidores não devem conhecer a produção do alimento no campo. E eu recentemente trouxe aqui para o Conversa de Cerca um jovem engenheiro agrônomo, também no último episódio do Conversa de Cerca, que é formado como engenheiro agrônomo e foi hoje deixando a engenharia agronômica para então chegar a fazer o que ama, fazer com que o seu hobby se transformasse na sua profissão, e ele de fato hoje é um chefe e tem a sua própria marca de café, tem trabalhado com um estudo cada vez mais próximo de vinhos, e ele percebeu isso também. Essas pessoas não se conversam, né, Vivian? Ainda há ruídos nessa comunicação. Como é que você tem sentido esses representantes do agro tentarem passar essa barreira para chegar nesses influenciadores e, consequentemente, nos seus seguidores? Eu adorei a sua pergunta, Carla. Pelo seguinte, eu acho que aí voltamos ao ponto da primeira fala, né? Da sua primeira fala. Jovens, de jovem para jovem, os jovens, falando de um modo geral, é claro que não dá para a gente generalizar ao extremo, mas assim, falando com base na nossa experiência, os jovens urbanos estão abertos a escutar, estão abertos ao diálogo. É um diálogo que fique muito claro aqui, que é um diálogo sem embate, sabe, Carla? A gente não vai chegar lá na voz dos jovens do agro, eles não vão. A ideia não é entrar num embate, não é Sim. criticar pontos de vista que sejam diferentes dos deles, né, que são jovens agrônomos, e sim abrir ao diálogo. Então, sim, a gente tem sentido, Carla, essa abertura quando a gente fala dessas novas gerações, né? Por isso a nossa estratégia com esse projeto foi aproximar os jovens, né? Porque, de fato, agora é claro, você tem lá, se você pega um universo, né, Carla, de 14 milhões de seguidores, né? É claro que você vai ter nesse universo imenso alguns, a gente chama de detratores, né? Algumas pessoas que têm uma visão um pouco mais extrema contra o agro, e que já têm uma opinião muito formada. A gente sabe que aqui é um pouco mais difícil de conversar, mas a gente entende que não é a regra. Esse público que está participando, pelo menos a experiência que a gente teve nessa primeira live com a Maria, sabe, Carla? A gente viu perguntas muito boas de muita gente que não era do agro. Então, a gente viu perguntas, por exemplo, tinha uma lá que eu adorei, de uma jovem que estava cursando a universidade, estava cursando contabilidade, imagina, absolutamente nenhuma conexão com o agro, mas Sim. uma jovem cursando contabilidade, e apaixonada pelo agro,
querendo saber mais sobre o agro, fazendo perguntas de uma forma super construtiva, né? Super autêntica, sem ataque, sem viés, né? Então, isso é muito gostoso de ver. E a gente está lá para responder, quer dizer, quando eu falo a gente está aqui, né, se colocando, quem responde, quem conversa, esse diálogo acontece, como eu te falei, representando aqui o agro, pelos jovens do agro, Saile e César, né? Mas a ideia é que eles respondam perguntas que sabe que existem, sabe, Carla? Então, é assim, é o agrotóxico, e aí? Faz mal para a saúde ou não faz? Qual é a real por trás do agrotóxico? Uma linguagem muito simples, muito decodificada, como eu falei, muito jovem, né, Carla? Então, e transgênicos? Por que alguém um dia inventou os transgênicos? Como se faz isso? Como isso funciona? O que é biotecnologia? Então, a gente não pode partir do princípio que as pessoas já sabem. Então, sim, as pessoas têm estado muito abertas a esse diálogo, principalmente, na minha opinião, por serem das novas gerações. Muito interessante a gente partir desse pressuposto de que as pessoas não sabem, né? A maior parte das pessoas não sabe. A gente que vive o campo, que vive a produção, que vive a evolução dos setores, né? Uma empresa como a Corteva tem evolução o tempo todo, tem tecnologia embarcada em cada coisa que entrega aos seus consumidores. Então, a gente vê a olhos muito próximos o que acontece na real, né? Como você acabou de colocar, na real, o que tem por trás, nós conseguimos ver, né, Vivian? Mas essas pessoas que estão distantes, elas estão condicionadas a comprar também aquilo que está na grande mídia. É natural que elas formem a sua opinião diante disso, mas no momento onde a gente tem um peso das redes sociais na formação da opinião desses jovens, e mais do que isso, esses influenciadores, como o próprio nome já diz, né, os influenciadores digitais ajudando nessa formação de opinião, isso ganha uma relevância maior e também ajuda a estreitar essa ponte, né, Vivian? Exatamente, Carla, estou plenamente de acordo com o que você está falando, né? E assim, realmente, a gente precisa partir do princípio de que as pessoas não conhecem o agro, não sabem. Eu acho que esse tem sido o maior erro, se me permite colocar dessa forma, mas tem sido o maior erro, a maior falha da nossa comunicação como setor desde sempre. A gente precisa entender que o agro é ciência, como tal, a ciência precisa ser explicada, simplificada, decodificada, e nunca existiu um esforço de comunicação do agro com a sociedade nesse Sim. sentido, né? Então, ultimamente a gente tem visto alguns esforços da CropLife Brasil, né, a CLB, que são mais recentes, né? Mas a gente nunca viu um esforço, eu diria assim, conjunto, consistente como setor, para verdadeiramente conversar da porteira para fora, sabe, Carla, e não da porteira para dentro. Então, a gente também tem que ser humilde, a gente não pode dizer que a gente não consegue, é uma coisa que a gente não tentou, a gente precisa Exatamente. tentar, né? A gente precisa começar a tentar. Então, acho que esse programa de jovem para jovem, ele vem exatamente com esse objetivo de trazer essa narrativa, esse storytelling, né, como a gente fala na linguagem do marketing, Sim. para mostrar o agro brasileiro aqui dentro, sabe? Porque se a gente, como você colocou, você falou da mídia, né, Carla? Quando a gente não constrói essa narrativa, o que acontece? Alguém constrói por nós, né? Então, Claro. parte da mídia faz isso, alguns influenciadores digitais de fora do agro, né, que de um dia para o outro eles viram especialistas em alimentação, né, eles acham Sim. que tem condições, né, de técnicas de falar pelo agro, de trazer essas narrativas e por aí vai. E realmente, de fato, às vezes essas narrativas convencem. Elas convencem em parte porque a gente não está fazendo nosso trabalho como setor. Se a gente não construir essa narrativa e não levar, a gente vai ter que conviver com isso. Nós vamos ter que continuar sendo reativos, sempre reativos e reativos e respondendo, né? Então é complicado. E quando a gente para analisar, a gente percebe, né, Vivian, que a gente vem fazendo uma comunicação reativa já há um tempo, porque não temos esse espaço para abrir um caminho para uma comunicação educativa, né? Eu falo que o Conversa de Cerca tem esse objetivo, de promover essa comunicação educativa e da gente parar de fazer um discurso no espelho.
Porque nós do agro já sabemos o potencial que o agro tem, nós já sabemos que o agro preserva, e mais do que isso, que era o meu próximo gancho para ti, que era, nós sabemos também que o agro tem problemas e que precisam ser resolvidos, como em qualquer setor. O que a gente precisa fazer, talvez, é equilibrar melhor a balança da informação, né? E esse projeto certamente vai contribuir muito para esse equilíbrio da balança. Sem dúvida, e é exatamente o que a gente tem como aspiração, é bem aspiracional, né? A gente está dando um primeiro passo, sabe, Carla? Mas é um primeiro passo que tem um alcance muito grande, como eu falei para você, né? Só o Diego Assalve, por exemplo, com mais ou menos 14 milhões de seguidores, um pouco mais de 500 mil de seguidores da Maria, e por aí vai, né? A gente continua falando com esses influenciadores, já é um grande primeiro passo, né? Então, Claro. a gente traduziu o agro para a opinião pública, eu vou cansar aqui de repetir isso. A gente precisa abrir o diálogo em forma de diálogo e não em forma de embate. É o principal, eu diria assim, é um dos princípios básicos do nosso projeto de jovem para jovem, né? Então, a gente não quer sair por aí brigando, a gente não quer sair por aí tentando convencer alguém a fazer alguma coisa, né? Impondo pontos de vista, né? A gente precisa ter uma característica que se chama empatia, né, Carla? Então, assim, você falou de conversar olhando para o próprio espelho, eu adorei muito essa analogia que você fez. A gente fala muito de falar de dentro, da porteira para dentro, é exatamente isso que você falou, olhar falando no espelho, não dá, porque se a gente fizer isso, a gente não vai conseguir entender o lado de quem está fazendo a pergunta, a gente não vai conseguir ter um discurso, né, Carla? Uma conversa empática, porque a gente precisa entender o seguinte, eu sou mãe, você pode ter percebido aqui, né? Já deu para ouvir os meus filhos falando aqui, em alguns momentos aqui durante o nosso podcast, né? Eu sou mãe de 2 crianças pequenas, né? Eu já ouvi até do pediatra deles, né? Quando minha filha, que hoje tem 7 anos, era recém-nascida, eu ouvia muito essa coisa de, olha, não dê tal e tal alimento, porque tem muito agrotóxico, evita, né, dar esse alimento, porque tem muito agrotóxico. E eu acho interessante ouvir isso, porque, assim, eu converso muito, né? Sempre que eu me deparo com uma situação como essa, né? Então, seja com um pediatra, seja com uma amiga que é mãe, mas não é do agro, com alguém da família que me pergunta, com amigos, né? Que sempre me perguntam, mas como é que é essa história, né? Do agrotóxico que foi proibido, ou que não se comercializa na Europa, se comercializa no Brasil, como que isso acontece? Por que isso acontece, né? A gente precisa ter empatia, a gente precisa entender por que as pessoas estão fazendo essa pergunta. Eu sou mãe, me preocupa, eu jamais daria para os meus filhos um alimento que carrega veneno, que pudesse fazer mal para a saúde deles, né? Então, existe muita ciência por trás disso, só que a gente precisa explicar essa ciência, a gente não pode ir com uma linguagem de cientista, sabe, a gente precisa explicar. Então, isso é conversar com empatia, isso é conversar, não como você falou, olhando de frente para o espelho, mas sim olhando, tentando se colocar no sapato da outra pessoa, no lugar da outra pessoa, entender por que ela está me fazendo essa pergunta, qual é a preocupação, né? Exatamente o que ela leu a respeito, o que ajudou a formar a opinião dessa pessoa, né? Para que ela tenha essa imagem do agro, né? A gente precisa humanizar o agro também, sabe, Carla? Quando a gente traz os jovens do agro, na figura da Saile e do César, de certa forma, a gente também está humanizando o agro, né? Verdade. Porque existe muito esse estereótipo, essa coisa do agricultor que polui, que maltrata o meio ambiente, que não sabe operar de forma sustentável. Gente, como assim não sabe, né? Nós estamos transformando a exceção em regra, né? Assim como você falou, né, Carla, existem bons e maus profissionais em qualquer área, existem bons médicos, bons professores, maus professores, existem bons agricultores e maus agricultores, agora a gente não pode generalizar, né? Então, temos muita
muita prosa para falar sobre isso, temos muita conversa. Ô, Vivian, como é que vocês definem as pautas e a escolha dessas pessoas? Por exemplo, vocês trouxeram a Mariá, e como é que vocês definiram a pauta com ela, né? Você, a Saile, o César, os demais participantes do projeto. Como é que acontecem essas, né, essas definições de pauta, esses direcionamentos? Como é que acontece esse processo para que a live ocorra, e a gente ainda vai ter algumas pela frente, né? Serão lives mensais. Como é que é esse processo dessas definições, Vivian? Perfeito, Carla, legal essa pergunta. Então, primeiro, a gente quer diversidade de setores, né? Certo. Então, esse, eu diria, um critério na escolha, na seleção desses influenciadores urbanos. A gente quer diversidade de indústria. Então, pegamos a Mariá, por exemplo, porque a gente identificou que Mariá é uma jovem urbana que não conhece tecnicamente o agronegócio. Então, Uhum, isso é importante. A gente não quer trazer alguém que conheça o agro. Esse é um critério importante, né? Então, claro. Mariá tinha perguntas que não são perguntas de quem conhece o agro, né? Então, e essa diversidade de setores, né? Então, primeiro, ter jovens urbanos, influenciadores digitais que não conhecem o agro, tecnicamente falando, ou que sabem muito pouco sobre o agro, tem um conhecimento muito raso sobre o agro, para que a conversa possa ser frutífera, possa ser produtiva, né? Segundo, selecionar uma variedade de indústrias, então, Maria a moda, né? Agora o Diego, que vem com gastronomia, nós estamos conversando com outros jovens urbanos influenciadores digitais de outras indústrias, a gente quer falar com finanças, a gente quer falar com várias indústrias, com esporte, educação, a gente quer pegar o maior número possível de indústrias, né? Porque assim a gente atinge um número maior de consumidores, né? Na Claro. nossa segmentação, a gente fala com um volume muito grande de consumidores, né? Então, isso também é parte da nossa estratégia. Outro ponto é entender qual é a influência que esses jovens têm e também se eles têm digamos assim, uma presença positiva junto aos jovens, né? Qual que é Uhum. o nível de influência que eles têm, ou seja, quantos seguidores eles têm, qual é o alcance que eles têm, e se de fato esses jovens também, eles têm que estar alinhados também com os nossos valores, eu digo assim, valores de Corteva, né? A gente quer conversar com jovens que também sejam bons exemplos naquelas indústrias que eles representam, Claro. não jovens que saiam por aí fazendo coisas que a gente sabe que que são questionáveis, por exemplo, do ponto de vista ético. Então, a gente não quer abrir para esse tipo, para essas categorias. A gente quer falar com jovens que têm um comportamento ético correto, que são respeitados, que são seguidos por vários outros jovens e que representam uma gama de indústrias, né? Essa é um pouco a forma como a gente faz a escolha desses jovens, Carla. E na sequência, como é que vocês têm, Vivian, trabalhado para espalhar essas informações que são ali, as informações que nascem dessas lives, né? Como é que é o processo para mandá-las adiante e fazer com que elas de fato se multipliquem? A gente tem uma equipe de comunicação muito nota 10 na Corteva e assim que somos muito bem assessorados também, né, por parceiros que ajudam a gente a estabelecer estratégias de comunicação que permitam que essas mensagens tenham um alcance muito grande, né? Então, seja via redes sociais, então, por exemplo, os stories que são compartilhados, que são, você tem a parte espontânea, né, que chega, né, espontaneamente, tem custos atrelados para um número de pessoas, e a gente impulsiona também, tem o orgânico, né, melhor falando, o orgânico, que é o que a gente sabe que é naturalmente gerado, né, e tem também a parte de impulsionamento, que a gente também coloca uma verba para fazer com que essa mensagem chegue para o maior número de consumidores. Então, por exemplo, a Maria, que é da indústria da moda, a gente impulsionou algumas comunicações em veículos segmentados para o público de moda, né? Então, você pega algumas revistas de moda, o pessoal que segue algumas revistas de moda, algumas publicações de moda, acabavam vendo a divulgação dessa ação de alguma forma, acabavam sendo atingidos, no melhor sentido, né? Claro. Por essas comunicações que a gente faz na divulgação. A gente vai na mesma estratégia
estratégia agora com o Diego, né, identificando quais são, por exemplo, os veículos de comunicação que chegam, que são compatíveis com o perfil dele, né, ou seja, os jovens urbanos que gostam de cozinhar, gastronomia, o mundo da gastronomia. Então, a gente vai impulsionando, tem o orgânico e tem aquilo que é impulsionado. Então, a gente realmente consegue chegar a um número muito grande de pessoas. E Vivian, como é que você, como diretora de comunicação, percebe esse problema da comunicação no agro em outros pontos do mundo? A Corteva é uma multinacional. E a gente fala muito sobre esse debate aqui no Brasil. Mas recentemente eu também entrevistei uma super jovem, que é uma menina completamente fora da caixa, que se dedicou a estudar a carne. Ela estuda carne de uma forma geral, carnes, né, de uma forma geral. E ela tenta mostrar como a carne bovina está longe de ser a vilã da sustentabilidade. E ela estuda, ela faz o doutorado dela numa universidade da Austrália, e ela falou que lá não é diferente, mas que há, do mesmo modo, um apoio da sociedade civil muito forte, da sociedade urbana muito forte ao agronegócio. Como é que você percebe essa comunicação para o agro em outras partes do mundo? Ah, excelente pergunta. Então, eu também sou responsável pela área de comunicação na Corteva América Latina. Então, além de Brasil, que evidentemente é o maior país para a gente, né, um país naturalmente agrícola e tudo mais, eu também trabalho com Argentina, com Colômbia, com México, Chile, por aí vai, vários países aí, e também tenho um contato muito próximo com a nossa matriz nos Estados Unidos, converso com os meus colegas, os meus pares, né, que são diretores de comunicação em outras regiões, né? Então, Europa, África, Ásia, a gente tem um contato muito próximo, né? E sim, essa imagem do agro, claro, eu não diria que assim, ela é. Eu acho que tem algumas perspectivas diferentes, por exemplo, em alguns países o agro talvez não seja tão mal visto, né? Ou algumas coisas que são muito, que são mitos muito consolidados sobre o agro aqui no Brasil, não necessariamente são os mesmos mitos em outros países, mas sim, o agro muitas vezes, em muitos países, ele também é visto com maus olhos, né? Não estou generalizando, volto a Claro. dizer, são fora, às vezes são aspectos diferentes, né? Então, aqui no Brasil, se fala muito de desmatamento, se fala muito mal do pecuarista, por exemplo. Em outros países, as problemáticas talvez sejam outras, né, em relação ao agro, mas sim, alguns mitos existem. E a Corteva tem pensado muito em nível global, sabe, Carla, sobre como levar essa comunicação, como desmistificar o agro para a opinião Uhum. pública, claro, de acordo com os mitos que existem em cada um dos países, né? Sim. O que acontece especificamente aqui no Brasil é um pouco mais sério, porque eu acho que, eu volto a dizer, a gente nunca fez como setor um bom trabalho em se comunicar da porteira para fora. Eu Uhum. acho que em alguns países o trabalho foi feito de uma maneira um pouco mais consolidada, como nos Estados Unidos, por exemplo. Eu não acho que nos Estados Unidos o agricultor tenha a mesma imagem que tem aqui no Brasil, muitas vezes, né? Muitas vezes, quando se fala do agricultor americano, né, se cria aquela conexão, né, com o cowboy, Marlboro, que da minha época lá de infância, né, aquela coisa Verdade. bonita, que dá orgulho, né? E aqui no Brasil, muitas vezes, ou não raro, né, a gente vê a imagem do agricultor muito associada ao desmatamento e algumas coisas que não são a regra do jogo, né? Então, Carla, assim, globalmente, a gente sempre fala sobre esse assunto. Como levar, como desmistificar, como trazer a informação correta do agro para a sociedade. E o Brasil, eu sempre falo isso, sabe, Carla? Eu acho que aqui a gente precisa fazer um trabalho, fazendo um pouco da analogia aqui com a linguagem do marketing, a gente precisa fazer um trabalho de reposicionamento da marca Made in Brasil no que diz respeito ao agro. É Completamente. um reposicionamento de marca, como a gente faz no marketing, sabe? Olha, você vê que vários países foram muito bem sucedidos em posicionar as suas marcas. Então, você pega, por exemplo, o caso que eu gosto de comentar, né, do Juan Valdez, né, na Colômbia, Sim. o café colombiano, foi toda uma campanha de marketing incrível, um super case de marketing, né, que se fez
em torno dessa, né, do Juan Valdez, aquele personagem, e aí pronto, a Colômbia é o país com o melhor café do mundo, o vinho chileno, até mesmo a China, né, que eu me lembro muito bem que não muitos anos atrás, até não muitos anos atrás, o produto made in China tinha uma imagem muito ruim, né, Carla? Exatamente. Você com certeza você é mais nova que eu, né? Mas já passei dos 40 faz algum tempo, mas assim, eu me lembro muito do quanto, Carla, que os produtos made in China tinham uma imagem muito ruim, e de repente, eis que eles ganham, eles começam a ganhar o respeito da opinião pública, começam a passar por esse reposicionamento de marca, né? Então, quando eu falo que o Brasil precisa reposicionar a marca agro made in Brasil, é de verdade, é seguindo Sim. os mesmos princípios de um reposicionamento de marca, né, de marketing. É interessante porque se a gente, né, voltar quando nós éramos crianças, a gente queria muito ter algo made in USA, né? O que vinha dos Estados Unidos era... E quando você tinha algo importado, você tinha algo de valor agregado muito forte. E hoje, eu acho, assim, na minha modesta opinião, como comunicadora, né? Não sou... minha comunicação não é focada em marketing, mas em jornalismo. Mas mesmo assim, eu falei antes da gente começar a gravação para você, né, Vivi? Eu sou uma entusiasta da comunicação no agro, porque acho justamente que nós temos que ganhar o respeito da opinião pública. Acho que essa sua visão resume muito essa nossa conversa. E quando a gente olha para isso, um caso muito recente foi a Associação Brasileira de Proteína Animal colocando inúmeros outdoors nas Olimpíadas agora, né, recente, aconteceu agora, falando que era carne brasileira que estava ali alimentando os atletas olímpicos, né? Então a gente tinha um montão de outdoors no Japão mostrando que a carne brasileira estava ali sendo alimentando atletas olímpicos. Quer dizer, é mais ou menos por aí, né? Nós somos líderes de produção, exportação e abastecimento, garantia de alimento de qualidade para a nossa população, sem qualquer problema de segurança alimentar, né? A nossa insegurança alimentar, ela é motivada por outros fatores que não a produção, né? Ou o excesso de exportação, como também é um outro mito do agronegócio, mas a gente precisava trabalhar isso, né, Vivian? Assim, ter esses influenciadores comendo uma fruta brasileira bonita, uma manga do Vale do São Francisco, ou tomando um copão de suco de laranja, né? Ou usando roupas com o algodão brasileiro, que hoje tem um status elevadíssimo, né? Mundo afora, na China principalmente, que é um dos maiores consumidores do nosso algodão. Já somos o segundo maior exportador mundial de algodão. E a gente fez tudo isso e a gente galgou esses patamares num tempo que não foi tão longo assim, né, Vivian? Então, acho que a Exato. gente está no tempo ainda de fazer esses jovens conhecerem o Brasil, né? Há muitos brasileiros que não conhecem o Brasil. E a gente precisava fazer primeiro esse endomarketing, eu acho, e aí começar a olhar para fora e fazer esse made in Brasil e ganhar o respeito da opinião pública. Acho que é mais ou menos essa trajetória que a gente está conversando aqui, o de jovem para jovem, acho que tem dos seus objetivos esse caminho, não? Sem dúvida, Carla, adorei o que você falou. Eu acho que eu adorei a expressão que você usou, né, o endomarketing, porque a gente precisa trabalhar. Eu não diria nem que, acho que assim, a gente precisa agir rápido, né? Porque eu acho que a imagem do agro brasileiro, eu acho que é um trabalho urgente a gente levar a informação correta para a opinião pública dentro e fora do Brasil. Então tem que ser simultâneo, internamente e externamente, dentro do Brasil e fora do Brasil. Mas tudo começa dentro de casa. E quando você fala do endomarketing que a gente precisa fazer, está certíssimo, adorei essa expressão. A gente precisa trabalhar muito com os nossos jovens, os nossos influenciadores, porque eles são as pessoas que podem nos ajudar a levar uma imagem correta do agro para fora, né? Então, assim, falando um pouco, né, da questão da imagem internacional,
vamos também, vamos aproveitar fóruns, você acabou de citar um exemplo aqui, mas vamos aproveitar fóruns internacionais para levar a mensagem correta lá para fora, né? Então, olha aí a COP26, né, que vai muito em Sim, breve ser realizada em Glasgow, né, na Escócia, quer dizer, em novembro, tá aí, já está super perto, né? A gente sabe que são quantas pessoas aí, mais ou menos, são representantes de quase 200 países, quer dizer, você imagina a visibilidade, né, que vão estar lá sentados, analisando os esforços globais para combater elevação de temperatura no planeta e tantas outras coisas, e a gente vai levar uma agenda de sustentabilidade do agro brasileiro para esse evento, que é uma coisa muito importante, né? Vamos falar sobre projetos concretos de redução de emissão de gás de efeito estufa, né? Vamos falar da proteção de floresta, vegetação nativa. Poxa vida, quanta história a gente tem para contar aqui, não é mesmo, Carla? Assim, com o nosso Código Florestal, que é de um rigor, assim, absurdamente grande, né? Quantas pessoas sabem disso, né? sim, Poxa vida, por que que tão poucas pessoas conhecem heróis, né? Vou chamar de heróis, vou me dar esse direito aqui, como Alisson Paulinelli, por exemplo. Por que que as pessoas exatamente. não conhecem, não sabem? Poxa vida, por que que as pessoas, ele que tem uma exposição, uma visibilidade assim tão grande, inclusive internacional, que a gente não conhece? Por que que a gente não conta a história dessas pessoas, né? Que tem um histórico assim tão rico em fazer uma agricultura responsável, sustentável, né? Vamos apresentar para o mundo, né? Um Brasil que protege o seu território, que pouca gente conhece. A gente tem tudo por fazer nesse sentido. Quando você cita o Alisson Paulinelli, e recentemente nós tivemos o resultado do Prêmio Nobel da Paz, o Pois qual ele é, estava concorrendo, e pois é. não também injusto, foi direcionado esse prêmio, né? Quem ganhou foram dois jornalistas que estavam ali defendendo a liberdade de expressão, que realmente, talvez para esse momento, seja bastante relevante a gente levar esse prêmio a esses jornalistas, principalmente em países onde a liberdade é tolhida o tempo todo. Então, a gente está falando de Rússia, a gente está falando de Filipinas, a gente está falando de uma comunicação completamente restrita. Mas a gente tem. E aí você coloca numa mesma balança Alisson Paulinelli e esses grandes jornalistas, eles estão completamente alinhados ali do que já viram do mundo, do que já viram da vida, das experiências e da bagagem que carregam. Mas a gente coloca, né, eram mais de 300 pessoas, né, indicadas ao Prêmio Nobel da Paz, mas aí a gente coloca numa mesma balança a Greta Thunberg, por exemplo, essa jovem que viu tão pouco ainda do mundo, né, Vivian? E não desmerecendo o trabalho de uma jovem que de fato quer fazer algo para as próximas gerações e ela tem o seu mérito e ela tem que ser ouvida, concordo. Mas se a gente olhar para o que já viveu e o que já vivenciou, já experienciou e o que já teve que passar Alisson Paulinelli ou esses jornalistas, ou estava lá indicada a Organização Mundial da Saúde, né, depois dessa pandemia terrível que assolou o planeta Terra, ou o movimento Black Lives Matter, que é um problema estrutural nos Estados Unidos e no mundo, a questão do racismo. Essas questões meio díspares ainda, né, Viva? Então, a gente colocar o Uhum. Alisson e esses jornalistas e a OMS e tudo mais ao lado de uma jovem que ainda precisa viver muitas coisas, conhecer muitas coisas, questionar muitas coisas, diferente daquela outra jovem, que é a Malala, que viveu, né? Ela sim nasceu num berço Uhum. extremamente violento, né? Não dentro de casa, mas no seu ambiente, né? Viveu a violência, sofreu a violência e até hoje tem que vivenciar isso para poder levar educação para meninas. Então, a gente ainda precisa corrigir alguns desequilíbrios. E quando a gente fala de jovens, a gente está tentando começar da base, né, Vivi? Eu acho que quando a gente começa da base, a chance de dar certo é muito maior, né? Exatamente, Carla, você tocou em absolutamente os pontos mais essenciais de tudo. Me partiu o coração, né? Realmente, o Alisson Paulinelli, ele merece todos, ele é um herói, né? Olha, É, ele fez, é o santo do milagre, porque a sim. história dele, o que ele foi capaz de fazer. Agora, se você sair por aí perguntando fora, né, da porteira para fora, né?
né? Quem é o Alisson Paulinelli? É, realmente, eu acho que eu arrisco dizer que de 10 pessoas para quem você perguntar, no máximo duas vão saber, ou Exato. vão saber em detalhes, no máximo, né? Então, assim, a gente realmente precisa fazer um endomarketing. Vou pedir aqui a licença poética para roubar a sua Por expressão que eu favor. adorei, para fazer esse endomarketing, sem dúvida, porque o produtor, o produtor de bem, aquele que faz a coisa certa, e a gente sabe que é a maioria, ele precisa muito da nossa ajuda, ele precisa muito da nossa ajuda, ele não sabe se comunicar. Esse produtor, essa produtora, né? Eles não sabem como fazer isso. A gente sabe que é interessante, cara, a gente tem escutado muito isso dos clientes da Corteva, né? E foi até uma das coisas que muito assim nos inspiraram, esse feedback muito nos inspirou a criar esse programa de jovem para jovem, porque os nossos clientes sempre falavam para a gente: nós precisamos da ajuda de vocês, nós precisamos levar a mensagem certa do agro para a sociedade, nós não sabemos fazer isso, nós não sabemos como fazer isso, precisamos da ajuda da indústria. E a gente espera, Carla, com toda sinceridade, a Corteva está aí dando esse primeiro passo na indústria, né? Então, com o de jovem para jovem, mas a gente realmente, de jovem para jovem, inspire outras empresas do setor, inclusive concorrentes nossos, porque aqui não importa, a gente não tem que pensar em quem é concorrente e quem não é, aqui é um esforço conjunto da indústria, né? Então, assim, a gente realmente espera que em breve outras empresas venham nesse mesmo caminho e também lancem os seus programas parecidos com o de jovem para jovem, ou que também levem a mensagem para o público consumidor, para os jovens urbanos, porque realmente não vai ser uma empresa, não vai ser um projeto. Esse é um trabalho muito árduo que a gente não faz muito tempo e que ele precisa ser feito com muita urgência, né? Então, quanto mais empresas fizerem, quanto mais gente se engajar, melhor. É importante trazer esse ponto, né? E dizer que o ambiente, ele tá aberto e ele é muito propício para essas discussões. Mais do que isso, a gente ainda tem uma parcela enorme da população trabalhando em home office, se informando virtualmente, precisando de informação. Eu acho que na pandemia todo mundo quis aprender sobre alguma coisa, né, Vivian? Então, a gente tem aí os especialistas nascendo, os especialistas da pandemia surgindo. E por que não estudar mais sobre o agro, conhecer mais sobre o agro, né? Tire um tempo para entender de onde vem a roupa que você veste, o combustível que você usa, a comida que você come. Parece uma coisa tão simples, mas é um processo, é uma cadeia produtiva tão complexa que a partir do momento também que a pessoa se dedica a ouvir sobre aquilo, é impossível ela não se prender e não tentar entender como, além de tudo isso que a gente falou, sustentabilidade, preservação e tudo mais, ela é feita por pessoas, né, Vivian? Exatamente. Você citou a pandemia, né, Carla? Eu queria aproveitar para falar uma coisa aqui que no meu ponto de vista, assim, eu acho que a pandemia ela vem trazendo, na realidade, e principalmente no começo ela trouxe, né, uma oportunidade assim enorme de a gente mostrar a essencialidade para todo mundo, né? Então, eu acho que se tem uma das coisas, né, uma das lições que a pandemia trouxe para a gente é que assim a sociedade vive sem uma televisão, sem um tênis, sem um brinquedo, mas não pode viver sem alimento, né? Eu lembro assim, foi numa ida ao supermercado, logo no início assim da pandemia, que eu enxerguei bem diante dos meus olhos essa oportunidade. E aí eu me perguntei: será que alguém aqui já parou para pensar que coisa magnífica em meio a tanto medo, a tanta incerteza, em meio a uma pandemia sem precedentes, né? Prateleiras de supermercado cheias e fartas, né? Tá aí tudo à Exatamente. nossa disposição, frutas, legumes brilhando, reluzentes, né? Então você deve lembrar, né, Carla, no começo da pandemia, né? As pessoas correndo para o Sim. supermercado, fazendo estoque, né?
Você deve lembrar bem disso, tanto quanto eu. Será que então a gente se perguntou muito, será que não seria um momento, né, também oportuno de mostrar para a sociedade tudo que está por trás disso, que não é mágica, né, que sim é o resultado de um esforço muito árduo aí por parte de muita gente que Sim. não parou de trabalhar durante a pandemia, não, muito pelo contrário. E nesse ponto a gente tem que destacar o trabalho da ministra Tereza Cristina, que desde o primeiro momento onde a pandemia chegou ao Brasil, ela foi bastante pragmática nas suas decisões, né, Vivian? Falou, não pararemos, não vai parar a produção, não vai parar a distribuição, o abastecimento, tá tudo garantido, isto é essencial, né? Se criou o guarda-chuva ali dos serviços essenciais, ela conseguiu colocar todo o agro, inclusive a agricultura familiar. Um pouquinho mais adiante, ela colocou flores, que era um setor que vinha sofrendo agressivamente, perdas bilionárias só no Brasil, e ela colocou embaixo desse guarda-chuva de serviços essenciais, ela e o Ministério da Agricultura todo na sua equipe, muito pragmática, muito rápida, eficiente. Ela conseguiu fazer com que, de fato, o abastecimento estivesse garantido, porque ao mesmo tempo em que a gente, né, você falou dessas prateleiras abastecidas, variedade, sem faltar nada, pode ter faltado por algum motivo, mas que não atrelado à pandemia, algum tipo de alguma coisa em algum momento, mas foi pontual, absolutamente pontual, e ao mesmo tempo a gente viu crescer, por exemplo, a fome no Brasil, e as pessoas acabaram atrelando uma coisa à outra. E aqui a gente fez também esse trabalho de dizer, olha, não, nós não estamos desabastecidos, não há insegurança de produção no Brasil. O Brasil está produzindo e está abastecido. O que falta é dinheiro para a população, é distribuição de renda de forma adequada. E esse é mais Exatamente. um mito do agronegócio que a gente vem trabalhando também. Imagino que a Corteva também, né, Vivian? Exatamente, exatamente, você está corretíssima, Carla. A gente, ano após ano, a gente faz um estudo, na verdade não somos nós, né, que fazemos, é o Economist Intelligence Unit, o EIU, né, é um estudo sobre segurança alimentar, um estudo super interessante, patrocinado pela Corteva, perdão, e esse ano o estudo está completando uma década de existência. A gente começou exatamente 10 anos, né, a patrocinar esse estudo do IAU, a Corteva, e ele mostra, né, a questão da segurança, de como o papel, assim, extremamente crítico e relevante que tem o Brasil em gerar alimento, mas a questão, como você bem colocou, do acesso é o que pega, né? E você citou a ministra, né? Olha, a ministra, ela faz um trabalho espetacular, inclusive ela mesma sempre engaja muito a indústria, estimula muito a indústria, nós temos uma boa relação, um diálogo constante com ela, a ministra sempre estimula muito a indústria a pensar em ideias que possam melhorar a imagem do agro junto à opinião pública. E ela mesma tem feito um trabalho inacreditavelmente assim grande, árduo, trabalho de formiguinha mesmo, né? A gente sabe quanto ela vem trabalhando arduamente nesse sentido de levar a imagem do agro brasileiro para o exterior, né? Mas realmente a gente precisa fazer esse esforço em conjunto, sem dúvida, ainda temos muito aí por fazer, né, cara? Vivian, olha, foi um grande prazer receber você aqui no podcast Conversa de Cerca. Eu já tive o privilégio de te entrevistar outras vezes com outros temas tão importantes quanto esse, dos jovens agora engajados no agro e a Corteva à frente dessa empreitada. Fico muito feliz de poder de novo me encontrar contigo, conversar com você e poder fazer esse brainstorm, né, que possa ajudar os nossos produtores, o nosso setor produtivo, um dos pilares da nossa economia. Então, para mim é um privilégio, eu sempre aprendo muito com você, com todo o time da Corteva. Fico realmente muito feliz de ter vocês aqui no Conversa de Cerca. Para mim é um prazer receber. As portas estão sempre abertas para você, para os seus projetos, para o seu time. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Carla, uma delícia, nem senti o tempo passar, foi uma Nem delícia a eu. nossa conversa. Foi uma delícia, obrigada aí por abrir as portas aqui para a gente prosear um pouco. E só lembrando, então, dia 20 de outubro, às 18 horas, no canal dos Jovens do Agro, no YouTube, a gente vai ter essa nossa próxima live. Aí com o Diego Assalve, não percam, e muito obrigada, a gente se vê lá.
Vivian, muito obrigada mais uma vez. Como eu falei, estamos aqui de portas abertas sempre para vocês, viu? E toda a sorte do mundo para você e para o seu time do De Jovem para Jovem, que eu tenho certeza que já é um sucesso e vai realmente fazer a diferença. Obrigada. Obrigada, Carla. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima. Quando a gente começa na base, né, a chance de dar errado é muito pequena. E começar entre os jovens é começar na base, é começar com a educação, é começar com a comunicação que não precisa ser reativa e pode ser educativa. E este é o objetivo deste podcast, do nosso podcast Conversa de Cerca. A gente quer parar de reagir às inverdades e começar a multiplicar as verdades, né? Isso que a gente precisa fazer no agronegócio brasileiro e dessa vez não é diferente. Então, o destaque desse episódio foi o programa De Jovem para Jovem da Corteva. Nós conversamos com a Vivian Bialski, que é a diretora de comunicação da Corteva AgriScience, nos trazendo mais detalhes aí desse programa. E, mais uma vez, vou dizer, neste espaço, precisamos parar de fazer o nosso discurso no espelho. A gente precisa falar para quem não conhece o agro. A gente precisa pegar na mão, convidar para passar um dia na roça e falar, venha entender como é que as coisas funcionam por aqui. É isso que a gente quer fazer. E a Vivian usou várias vezes a palavra empatia. E realmente, com empatia a gente vai longe e é assim que a gente finaliza o nosso podcast Conversa de Cerca, que lembrando, você pode ver e ouvir pelas plataformas digitais, pelo YouTube, Notícias Agrícolas Oficial é o nosso canal. Você pode ouvir pelas plataformas de áudio o nosso podcast e pode ver aqui no noticiasagricolas.com.br. A gente se vê no próximo episódio. Até mais!